Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje eu vou falar um pouquinho sobre cólica menstrual. Cólica menstrual é um sintoma que na verdade nem dá pra falar que é uma doença, porque é uma coisa que é muito comum e que quando não é uma cólica super intensa, é na verdade uma coisa normal que pode acontecer na vida das mulheres. E é sobre isso que a gente vai falar. Cólica menstrual pode ser uma coisa muito grave e que altera a vida da mulher, que atrapalha a atividade dela, mas também pode ser só aquela sensação de que o seu útero está menstruando. E como que a gente sabe diferenciar isso? E o que a gente pode fazer no nosso dia a dia para melhorar essa sensação ruim, que pode ser muito ruim, pouco ruim ou médio ruim, mas como que a gente pode melhorar a cólica menstrual? Vamos lá. Primeiro, eu sempre gosto de falar para os meus pacientes que antes da gente ver o que a gente vai fazer com a cólica, a gente precisa entender se essa sensação que você está sentindo é realmente uma cólica, uma dor, ou se é só uma sensação. Porque dor é uma coisa que a gente aprende a nomear tal sensação como dor. Por exemplo, você bate o braço, você sente uma sensação que você aprendeu ao longo do tempo que isso chama dor e que é uma coisa ruim. Então, quando você sente o seu útero contraindo, você pode automaticamente pensar, isso é uma cólica, isso é dor, porque eu aprendi dessa forma. Mas a primeira coisa quando a gente vai analisar cólica é olhar para essa sensação que você chama de dor, que você chama de cólica, e ver se realmente é uma dor, se é uma coisa ruim que atrapalha o seu dia. Porque muitas pessoas chamam qualquer sensação do útero na menstruação de cólica, mas não necessariamente é uma dor, não necessariamente é uma coisa negativa. Muitas pessoas têm só uma sensação de que algo está acontecendo aqui. Como desde a infância a gente é muito desestimulado a entender o nosso corpo, a prestar atenção nos sensações sutis que a gente sente, principalmente relacionado aos nossos órgãos reprodutivos, muitas vezes mulheres têm sensações no útero, ou seja, sente que o útero existe naquele período do ciclo menstrual, sendo que o resto do mês ela não sente aquela sensação e automaticamente ela nomeia isso como é cólica, é dor. Mas daí se eu pergunto pra ela assim, tá bom, você sente essa sensação, mas isso é uma coisa que te atrapalha? Você precisa parar o que você tá fazendo por causa dessa dor? Daí falar, não, na verdade é uma sensação ali de que tá contraindo, até sinto um leve incômodo, mas não é uma dor. Então essa é a primeira coisa, né? Avaliar se o que você tá sentindo realmente é uma cólica, é uma dor que é desagradável e que te incomoda, que faz com que você tenha que parar suas atividades, ou se é só uma sensação que não está presente no resto do mês, mas que na menstruação você sente que o seu útero existe, você sente que ele está menstruando. Se for só essa sensação, na verdade nem é considerado uma cólica. É só uma sensação corporal que você passa a prestar atenção e que a partir de agora você pode começar a nomear como você quiser, mas não como cólica. Eu geralmente gosto de falar, estou sentindo meu útero menstruando, porque é uma sensação muito específica e que não necessariamente é uma sensação negativa. Agora não, é uma cólica, eu realmente sinto uma dor. Geralmente a dor em cólica ela é uma dor similar à cólica intestinal. Então é uma dor que você tá sem dor, daí de repente ela começa, dá uma apertada assim, faz um pico e depois pode passar. No caso da cólica menstrual, essas ondas de cólica não são tão ondas como nas cólicas intestinais, mas ela pode ser sim uma coisa que intensifica, desintensifica e que fica ali o tempo todo assim, melhora, piora, meio que um peso e uma sensação de inchaço às vezes, né? E de dor mesmo na barriga. Que pode ter umas intensificações do tipo, você tá lá lendo, daí você tá sentindo e de repente dá uma apertada, você faz assim e depois passa. Então, isso é uma cólica menstrual. O útero, ele é um órgão muscular. Então, o que é a cólica? A cólica é a contração do útero nesse período da menstruação, porque é através dessa contração que ele vai empurrando e expulsando o sangue para fora,
que sai no formato que é a menstruação. E o que faz alguns úteros contraírem de forma dolorosa e outros úteros contraírem de forma indolor? Porque tem muitas mulheres que nunca tiveram cólica na vida, ou que nunca têm e daí uma vez só tem. Qual é a diferença? Então, assim, isso não é um processo completamente entendido, mas a ciência já sabe que existem várias várias moléculas químicas que estão envolvidas com a sensação de dor na contração uterina, tanto na cólica menstrual como no parto, por exemplo, que também são contrações uterinas, mas em uma situação diferente, porque tem um bebê lá dentro do útero, né? Então, o que pode piorar essa sensação de dor? Vamos lá agora falando de uma parte mais prática. Existem estudos que mostram que quando você está inflamada, ou seja, está com as suas moléculas inflamatórias aumentadas no seu corpo, você tem mais dor no geral, dor de qualquer coisa. E também você tem mais cólica. Então, uma das coisas principais em mulheres que têm muita cólica é você buscar o que na vida dela tá fazendo com que ela tenha um ambiente pró-inflamatório no corpo dela. E isso, com certeza, vai passar para a alimentação. Então, o que na nossa alimentação causa inflamação? Isso no geral, tá? Eu não tô falando que para você tratar a cólica você precisa cortar tudo isso que eu vou falar. Mas no geral, alimentos derivados do leite, carnes, glúten, açúcar é o campeão, são alimentos que vão fazer com que o seu corpo tenha mais moléculas pró-inflamatórias. E isso pode sim fazer com que você tenha mais cólica. Pessoas que se autoanalisam e que têm cólicas diferentes nos diferentes meses podem inclusive conseguir identificar que num mês que você comeu muito mais chocolate, por exemplo, no período pré-menstrual, ou seja, na semana antes de você menstruar, você vai ter mais cólica. E um dos tratamentos naturais, não é nem tratamento, né, mas uma das mudanças que você pode fazer para evitar ter cólicas intensas na menstruação é diminuir o consumo de carboidratos e particularmente de açúcares no período pré-menstrual. O que eu sei que é difícil, porque bem no período pré-menstrual a gente tem mais vontade de comer doce, mas se você conseguir não comer doce e você tem cólicas, você pode só através dessa mudança já sentir uma diferença na intensidade das suas cólicas. Inclusive, mulheres que têm doenças que hoje em dia a gente sabe que são relacionadas com a inflamação e que cursam com cólica, como a endometriose, tem na base do tratamento a alteração desses fatores inflamatórios. Então, entrar com uma nutricionista especializada, às vezes até fazer um detox durante algumas semanas ou um mês, para realmente, no caso dessas doenças mais graves, diminuir muito esses fatores inflamatórios para observar a relação deles com os sintomas de cólica. E agora, falando já de endometriose, né, é muito importante quando a gente está avaliando uma cólica menstrual, avaliar se isso é uma coisa fisiológica, que é desse jeito que eu tava falando, só uma sensação, às vezes uma cólicazinha, que passa, se eu aqueço, né, se eu ponho uma bolsa de água quente e fico quietinha, essa cólica passa, isso é normal. Isso muito provavelmente é só a contração do útero. E muito provavelmente você nem vai precisar de medicação para isso. As pessoas tomam muito remédio para cólica porque elas nem tentam tomar os remédios naturais. Mas a grande maioria das cólicas normais, vão ser resolvidas sem você tomar nenhum comprimido. Fazendo repouso, aquecendo o abdômen e tomando, se precisar, algum remédio natural, como alguns chás, por exemplo. Agora, existem situações em que a pessoa tem uma cólica insuportável, uma cólica muito intensa no período menstrual. Essa cólica pode ser na barriga, mas ela pode ser até em outras partes da barriga. A pessoa pode sentir dor no intestino, dor no ânus, dor para urinar e dores muito, muito intensas. Quando a gente tem uma cólica que é muito intensa, incapacitante, que a pessoa tem que ir para o hospital tomar remédio na veia, ela não consegue levantar do chão, interfere com outros órgãos, como o intestino e a bexiga, daí sim a gente deve pesquisar se essa mulher tem endometriose, que é uma doença
que o tecido de dentro do útero, o endométrio, por algum motivo começou a se desenvolver em outras partes do corpo, que não dentro do útero, como dentro da barriga, no intestino ou na bexiga. Nesse caso, daí sim é uma doença que tem todo o seu tratamento específico, né? E não é normal a gente pegar uma pessoa que tem uma cólica assim incapacitante e falar para ela, não, isso é normal, viva a vida. Não é assim também. Você deve sim investigar, ou mesmo não investigar, mas tratar já como se fosse uma doença, né? O ideal é sempre investigar para saber exatamente com o que você está lidando. Agora, então eu não estou falando hoje de endometriose e de doenças, né? Eu estou falando de cólicas menstruais que podem ser intensas, mas que são eventuais ou só um dia e que a pessoa sabe que ela não tem nenhuma doença já, é só uma cólica mesmo. O que a gente pode fazer no nosso dia a dia de forma mais natural para tentar lidar com essas cólicas? Além da questão alimentar que eu já falei, então qualquer coisa que seja inflamatória, eu esqueci do álcool. Álcool também é uma coisa super inflamatória, então não é interessante você beber álcool durante a menstruação ou no pré-menstrual, porque isso também pode aumentar suas cólicas. Eu gosto sempre de falar que a cólica, ela é o seu próprio corpo te dando um recado de que algo está acontecendo no seu corpo. Na verdade, muitos sintomas de tudo são o seu corpo te dando um recado falando assim, olha, presta atenção nisso aqui. Então a cólica, quando ela é uma cólica fisiológica, uma cólica normal da menstruação, ela é o seu corpo falando assim, olha, tá acontecendo um processo aqui que tá exigindo um pouco de mim, do corpo, do útero, e por causa disso eu gostaria que você ficasse um pouco quieta. Então assim, a primeira coisa que você tem que fazer quando você tem uma cólica, é claro, se você tiver a oportunidade de fazer isso, às vezes você tá no trabalho e não consegue. Mas se você estiver em casa, se for à noite e você puder, o ideal é que a primeira coisa que você faça para tratar a sua cólica é ficar em repouso. Repouso não precisa ser dormir, mas é ficar parada, não fazer ginástica, não fazer academia no momento que você tá com cólica, porque isso pode piorar a cólica. E a segunda coisa é aquecer a barriga, aquecer o útero. Isso pode ser feito tanto com bolsas de água quente ou aquelas bolsas de semente que você consegue aquecer, ou mesmo colocando alguma coisa para aquecer, uma almofada. Eu já ouvi tem paciente minha que coloca um plástico, tipo plástico de plastificar comida, sabe? Coloca um plástico porque aquece bastante. E se você for estudar, né, dentro da ginecologia natural, a gente estuda muito sobre culturas antigas e o que essas culturas antigas faziam para melhorar alguns sintomas. E, por exemplo, na região da América Latina aqui, se você for ver, por exemplo, na Bolívia, né, aquelas roupas típicas, as mulheres andam com várias faixas aqui aquecendo o útero. E esse é um dos motivos, porque você manter um útero aquecido é melhor, assim, te dá mais conforto do que um útero frio. E na minha experiência, 80% das cólicas vão passar com essas duas medidas, repouso e aquecer o útero. Outras coisas que a gente pode também fazer dentro das medicinas naturais é alguns chás que podem ajudar com a cólica, por serem a erva, né, que a gente vai usar, ser antiespasmódica, que ela diminui a contratilidade dos músculos, das musculaturas internas, né, dos órgãos internos. E daí eu vou citar duas aqui, que eu até já citei num outro vídeo sobre medicinas naturais, que é a camomila e a combinação de canela com cravo. Esses chás, né, o chá de camomila e o chá de canela junto com cravo, são dois chás que podem ser usados quando você tá com cólica. Daí, no caso da cólica especialmente, é interessante beber esses chás quentes, porque você pode beber o chá frio, mas aquecer o corpo, como eu já disse, né, aquecer os pés também, são medidas que podem ajudar sim no tratamento aí da cólica para ela melhorar. Uma observação importante é que grávidas não podem tomar chá de canela, mas o de camomila pode, e pessoas que não estão grávidas, né, que a gente tá falando sobre cólica menstrual, então daí você pode sim tomar esses chás. Tem um vídeo aqui no canal também que explica como fazer um chá de camomila ou de canela, já que um é uma planta bem
delicada, né, a camomila, e o outro é um pedaço de árvore, né? Então o processo químico de fazer o chá é diferente, tem vídeo aqui sobre isso também. É claro que existem situações em que essas medidas naturais não vão ser suficientes para melhorar a sua dor, e daí você pode conversar com o médico, enfim, quem te acompanha, para solicitar o uso de medicações químicas, né? Ou até, em situações muito extremas, procurar o hospital, um serviço de saúde, para entender o que está acontecendo. Mas eu posso garantir para vocês que a grande maioria das cólicas vai melhorar com repouso, aquecimento do útero, aquecimento do corpo no geral e alguns chás. Então espero que vocês tenham gostado, espero ajudar vocês com a cólica. E outra coisa que eu acho interessante falar também é que você entender o que está acontecendo com o seu próprio corpo, entender por que existe a menstruação, entender como são importantes todas as fases do ciclo menstrual e respeitar essa ciclicidade que passa pela ovulação maravilhosa, mas também passa pelo período pré-menstrual e pela menstruação. Você aceitar que o nosso corpo, para funcionar de uma forma integral e equilibrada, precisa passar por esses processos, também é uma outra forma de você ressignificar as sensações que acontecem durante a menstruação e sofrer menos com qualquer processo que possa causar algum desconforto. Se tiverem qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários. Se inscrevam aqui no canal, por favor, curtam esse vídeo e me sigam lá no Instagram, @doutoramandaloretti. Se tiverem qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários e até o próximo vídeo.